Quando o luxo encontra a sofisticação, móveis feitos para transformar seu espaço com design exclusivo e materiais nobres. Peças que combinam tradição e inovação, criadas para quem busca o melhor. Custódio Mobília e Requinte. Elegância e resistência em cada detalhe. Haddad, a marca original do cowboy, desde 1994. 30 anos com você. Pra Lana, chapéu de respeito. Welcome to the Cowboys Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta. Cowboys Online. Rodeio pro mundo. Muito boa noite, você aí sentado na poltrona no conforto da sua casa. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Conversa de Arena. Hoje vamos falar mais um pouco do rodeio, mais um pouco desses grandes profissionais. Mas antes, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Conversa de Arena, no Instagram, @Conversa de Arena e também no TikTok. E fique por dentro de tudo que acontece na nossa plataforma e no nosso programa. Tem um recadinho para você. Conversa de Arena faz parte da programação da Cowboys Plus, onde você encontra do melhor do rodeio brasileiro e internacional. Baixe o aplicativo e tenha tudo na palma da sua mão. Cowboys Plus, a plataforma oficial do rodeio. Você que quer presentear com exclusividade, autenticidade e um agrado para uma pessoa querida, canecas personalizadas Vifran. Procure nossas redes sociais Vifran Presentes e ali você conheça todos os nossos produtos. Canecas de porcelanas, todos os tipos de copos personalizados. Exclusividade e autenticidade Vifran Presentes. Custódio Mobília e Requinte. Elegância e resistência em cada detalhe é Custódio Mobília e Requinte. Você que gosta de uma boa qualidade, elegância para decoração da sua casa, escritório e qualquer ambiente, Custódio Mobília e Requinte. Estamos de volta hoje falando um pouco mais sobre o rodeio, falando um pouco mais da vida desses profissionais de rodeio. Hoje falando na modalidade rodeio em touros, na montaria de rodeio em touros, na modalidade mundialmente conhecida. Hoje, para falar um pouco mais, explicar um pouco mais desse jovem, esse cara jovem que obteve uma carreira brilhante, mas infelizmente teve que parar, teve que aposentar, pendurar as esporas por conta de lesões. Hoje, infelizmente, ele não atua mais como competidor de rodeio em touros, porém é um grande profissional, foi um grande profissional, um grande amigo meu, meu parceiro, tem o mesmo sobrenome, mas não somos parentes. Murilo Hernandes, seja muito bem-vindo, meu parceiro, muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite e falar um pouquinho da sua carreira, falar um pouquinho da sua vida, de tudo que aconteceu e do milagre, principalmente do milagre que você foi, né? Porque quem não acredita em milagre tá aqui a prova viva. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Henrique Hernandes, eu fico muito feliz e agradecido por esse imenso convite e tô muito feliz por estar aí mais
uma conversa de arena, né? Com vocês aí. Feliz demais. É isso aí, pra quem não conhece, aqui é o Murilo Hernandes, campeão de Braúna, campeão de Coroados, finalista em Camapuã, finalista em vários rodeios junto comigo pelo Brasil, Cidrolândia, um cara aí que teve uma carreira brilhante, porém, uma carreira aí meio conturbada com contusões. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre tudo, vai falar com a gente, explicar para essa nova geração que vem chegando no rodeio como que funciona a parte de treinamento, como que é para você partir do garrote pro touro, tudo isso é muito importante. Murilo, falando nisso de treinamento, de começo de carreira, como foi o seu começo de carreira e o porquê que o Murilo Hernandes escolheu montar em touros? Meu começo foi um começo muito difícil, né? Como eu falo sempre para todo mundo, o mundo do rodeio é muito sofrido, né? Não é para qualquer um, não é uma brincadeira que você vai chegar, vai brincar, entendeu? É uma coisa muito séria. E arriscada, né? Muito arriscada. É um esporte muito perigoso. É o esporte mais perigoso do planeta, né? E eu comecei porque lá na minha terra praticamente já tem uma marca, né? Que é a famosa Terra dos Duros, né? Pra quem não Então, sabe, Murilo é de Buritama, São Paulo, onde temos aí grandes nomes de competidores rodentouros. Lá ali tem Juraci, tem Renato Nunes, foi campeão mundial, grandes nomes, né? E ali já acho que a água de Buritama é bem abençoada pra isso, né, Murilo? É a famosa do Tietezão, né? Que corre lá. Então eu já nasci no meio desses caras, né? Então eu já fui andando com eles pra cima e pra baixo, inclusivemente com o Macaquinho, um dos caras bem conceituosos, né? No mundo do rodeio, então eu aprendi muito com ele, né? E então me apeguei muito com eles, vendo eles treinar, eles ir pro rodeio, que eu ia muito junto, então ali eu peguei um amor. Foi então, a sua convivência de infância, né? Sim, foi desde de infância mesmo, vendo eles já montar já. Aí dessa convivência você foi pegando gosto e quando que se tomou a decisão? Não, quero montar em touros. Como que foi essa decisão? Sua família aceitou bem? E como que foi esse início? Porque tem muita gente hoje, essa molecada, essa nova geração que chega e acha que montar em touro é ir lá tirar uma foto, postar no TikTok, fazer um vídeo e postar no TikTok. Não é bem assim que funciona, né? Como que foi essa preparação para você chegar até ser um atleta profissional de montaria e rodeio em touros? Rick, é onde eu falo, né? Montar em touros é muito perigoso, não é um esporte de brincadeira, né? Quando eu comecei, eu tive que dedicar 3 anos da minha vida para depois eu ir pro profissional. Qual a sua idade hoje? Hoje eu tenho 29 anos. Você começou com quantos anos? Eu comecei a preparação? Minha preparação foi com 17. Eu fui entrar no rodeio profissional com 20. Profissional, então teve um tempo. E hoje em dia tem muita molecada de 16 anos aí que já é emancipada, já entra pro rodeio profissional, sim, né? E também, não só isso, tem a molecada nova que já vem vindo, então hoje eles encurtam um pouco. Em vez deles começar já de baixo, etapa por etapa, eles antecipam. Eles já vai num treino ali, já faz uma montaria boa num boi, já acha que tá peãozão e aí antes que eles já parte pro rodeio profissional grande. O que eu falo de dar o passo maior do que a perna. Já dá o passo maior que a perna. Então às vezes antes que muitas vezes acontece fatalidade, acontece uma desavença, né? De machucar. E você acha que essa velocidade que eles usam de não passar por esse processo de treinamento, de preparação, porque é muito importante, porque todo atleta precisa daquela preparação antes de se tornar profissional. E você acha que qual que é a sua opinião sobre isso? Dessa preparação, principalmente nas redes sociais, dessa velocidade que eles têm de estar num rodeio grande, de estar postando estar num rodeio grande. O que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre pular essa parte de preparação já para estar na mídia, para estar ali em ênfase? Eu acho esse tipo de preparação muito arriscada, né, Rick? Porque a gente depende do nosso corpo, entendeu? E a gente tem que seguir conforme anda, não adianta querer antecipar, porque lá na frente vai te causar problema, vai te trazer prejuízo, entendeu? E ainda tem as lesões que pode acontecer por causa disso, das etapas que pula, entendeu? Assim como aconteceu comigo, eu mesmo tô encerrando minha carreira jovem. 29 anos, teria muita água por lá debaixo dessa ponte, né, Murilo? Você teria mais aí, vamos colocando aí mais uns 10 anos? Tranquilo.
pela preparação que você teve, né, pelo começo, pela inicialização que você teve, tanto preparação física quanto de treinamento mesmo no próprio touro, né? Sim, porque eu sempre também fui dedicado, eu sempre me esforcei, preparei, sempre para voltar bem, tanto é que viajamos muito rodeio junto e sempre quando eu voltava de lesão, sempre montava bem, todos os rodeios que eu voltava nas finais, sempre tava ali na final, mesmo voltando de lesão. Não fui aquele peão que voltava de lesão, mas eu tinha que me adaptar. Ia degrau por degrau. Você já voltava numa boa fase. Já voltava numa boa fase. Porque é o que nem você disse, é a preparação, né? Você se preparar de acordo com o que tem que ser preparado, começar lá no garrote, começando a preparação, você vai pegando o jeito, você vai preparando o seu corpo e a cabeça. Porque a montaria em touro é cabeça, é muito cabeça também, né? Sim, preparação hoje é a base de tudo. A preparação é a base de tudo. Você tem que se preparar teu corpo, preparar sua cabeça, que é a base de tudo. E a preparação física de um competidor de rodeio em touros hoje? Para quem não conhece, para o pai de família que está em casa, para aquela criança que está em casa que pensa, que sonha em ser atleta de rodeio em touros, peão na modalidade de rodeio em touros. Como que é o preparo físico de um atleta hoje? A questão de você fazer academia, correr, fortalecimento, não pode ser muito forte. Como que funciona isso, a preparação física? É tudo um conjunto, né? É um balanceio que você tem que ter um equilíbrio ali. Você não pode fazer exercício que te traz muita força, porque geralmente no nosso esporte a gente lida muito com o equilíbrio e com a leveza do corpo, né? Então nós temos que, tipo, imaginar que nós tá numa aula de baile, né? E precisamos ser leve. Então varia muito o tipo de exercício. Hoje tem os exercícios próprios para o nosso tipo de esporte, que até então eu estava até fazendo com o Renan Camilo, que foi lá para os Estados Unidos lá. Sim. Dar umas aulas pros americanos e tal, teve lá, voltou pro Brasil de novo. Até então ficou muito chateado quando ele soube da fatalidade minha, quando eu também ia parar, né? Então isso é a base que você tem que ter. Tem que ter bastante exercício apropriado, não é qualquer tipo de exercício também, porque também vai te atrapalhar muito. Não é simplesmente, vou fazer uma academia para preparar meu corpo. Não, tem uns exercícios específicos para atletas de montar em touro, né? Sim, tem os exercícios específicos, né? Chegar assim na academia lá, vou pegar peso e vou ficar forte para montar em touro, porque touro não é força, né? Vai atrapalhar, tem o tipo de exercício certo. Até porque touro não é força, né? Você vai disputar força com um animal daquele, não tem condição. Sim, não tem jeito não, é mais leveza, né? Tipo lá praticamente que nós falamos no mundo do rodeio, né? Tem que bailar. Não tá leve, né? Tá leve. E pela sua estatura, quanto você tem de altura? Eu tenho 1,38. 1,58? 1,58, 1,58. 1,38 1,38, falei errado. Esse é o finilio da resenha, né? 1,58. Sim. Pra montar em touro, isso daí é uma coisa que pesa muito, né? A sua altura, a sua estatura. Porque às vezes você pega um animal aí um pouco mais errado, as pernas ficam tortas. Tinha muita dificuldade, né? Pra montar em bois assim, até pra tá falando sobre isso. Porque geralmente os bois, tem uns bois que é muito grosso, então as pernas da nossa é muito curta. Então, um pulo muito forte que eles dá puxando pra frente, acaba tomando as pernas e aí vem derrubar a gente muito fácil, né? Então a gente tem que ter uma preparação certa para esse tipo de pulo, para estar atento essa hora, entendeu? Você verbalizou agora uma frase bem típica do rodeio, tomando as pernas. Para quem não sabe em casa o que é tomar as pernas, o que seria tomar? Vamos explica pro pessoal o que seria tomar as pernas do peão. Tomar as pernas do peão é geralmente quando o boi dá um pulo muito empurrando na corda. E geralmente é peão que não tá preparado, ou tá sem força na perna, ou como eu, que tem a perna muito curta, acaba dando uma patinada na perna. Perdendo contato com o boi. Aí é onde que tem bola pra frente, ou te joga você pra fora. Essa é a lida. Ô Murilinho, no começo da sua carreira, como todo peão, eu creio que passou dificuldades, portas fechadas, as oportunidades no começo da sua carreira. Você teve muita dificuldade para entrar no quesito mais profissional, nesses rodeios maiores? Você teve dificuldade? Como que foi no começo da sua carreira, quando você tô preparado para montar em touro, passei da fase de formação, de preparação, agora eu sou um profissional, eu vou pro rodeio. Quando você tomou essa decisão, qual foi a dificuldade que você teve de entrar nos rodeios como um competidor profissional? Então, eu tive muita dificuldade no começo, né?
portas fecharam pra mim. Tentava. Ninguém dava oportunidade pra mim. Tanto é até na minha cidade que pra mim poder montar no profissional da minha cidade eu tive que passar 3 anos no Qualify. O Qualify que normalmente é na quarta-feira. Era na quarta-feira que eles falam, né? Então eu passei muita dificuldade demais. Hoje em dia tá muito fácil você se apresentar no rodeio, né? Montar no rodeio. Porque hoje em dia você tem os radar, né? Tem o caça-talento do Henrique Moraes. Tem várias oportunidades. Tem uns rodeios que é pago, que você vai montando até se destacar. Aí se você é chamado, convidado por um campeonato. Né? Então hoje tá mais fácil um pouco ainda. Agora, você citou um caso que ainda acontece muito no Brasil, que é o tal do rodeio pago. Temos uma lei aí que defende o direito trabalhista dos nossos competidores, mas ainda não vamos ser hipócrita de falar que não tem. O que você acha disso? Do competidor pagar a inscrição para montar em touro? Aí é onde que eu acho que a gente até entra na polêmica, né? Porque a maioria desses rodeios pagos, na minha opinião, que eu acho, só acontece por causa também dos campeonatos, né? Não dão uma oportunidade, né? Os meninos novos que tá vindo, porque tem bastante menino novo, tipo, uns antecipa, tá chegando agora, antecipa pra poder montar nos rodeios, querer montar no rodeio grande, mas também realmente tem uns meninos muito bons também, novo, tá chegando agora, entendeu? Sim. Então aí acaba não tendo oportunidade pra montar num campeonato ou num rodeio até às vezes mais grande. Aí teria que pagar nos Aí rodeios é pagos onde- para se destacar. Sim, é onde eles vai no rodeio pago para poder se destacar para entrar num campeonato ou até então num rodeio maior, entendeu? E ser reconhecido. Mas falando nessa questão de campeonato, você teve uma passagem pelo CRP também, né? E graças a Deus eu tive uma passagem lá por lá, onde também sempre mandava mensagem bastante pro Rogério e tal, mas acho que meio na correria dele nunca avisou, mas graças a Deus por um convite de um amigo meu do rodeio que ele me ofereceu para mim, é da Mantina, então aí no meu primeiro rodeio já entrei na final, graças a Deus. Foi muito bom, aí daí em diante entrei em mais outras finais e por aí eu segui no campeonato. O Murilo, eu sei que no rodeio temos muitas polêmicas, muitas dificuldades. Quantos anos de carreira você teve profissionalmente montando? E o que o rodeio representou para você nesse tempo? O que foi o rodeio para você? Por exemplo, o rodeio foi muito bom para mim nesse ponto, mas nesse ponto eu me queixo muito. O que foi o rodeio para você nesses anos de carreira que você teve? Nesses anos de carreira tudo pra mim, o rodeio foi super bom, adquiri uma família muito importante, que são os peão, né? Através do carinho, de toda a amizade, né, que você vai fazendo. Pra mim foi muito bom. Não tenho que reclamar de nada, tudo que eu conquistei foi tudo graças à minha determinação, minha força de vontade e tive muita oportunidade, né? Mas eu mesmo assim bati na tecla, fui e consegui chegar onde eu cheguei. Mas em outros pontos também, às vezes o rodeio foi muito difícil pra mim, porque quando eu voltei das lesões, ninguém mais abriu as portas, né? Campeonatos, você mandava mensagem, até mesmo um rodeio aberto, você manda mensagem pra ele. Então, por você estar lesionado fora do rodeio, os caras falam, mas tá montando, mas não tô te vendo semana nos rodeios. Então acaba que não é visto, não é lembrado. Então acaba que foi fechando as portas de novo. Então, aí tem que ter toda aquela retomada de acreditar, de correr atrás, de tudo isso, né? E Sim. É um trem que dificulta muito, né? dificulta demais. Então é onde às vezes o rodeio às vezes é um pouco ingrato nessa parte. Ô Murilinho, questão de família. Quando você decidiu montar em touros, sua família apoiou, sua família foi contra? Você conheceu sua esposa depois, já montando em touros, né? Inclusive um abraço da Dora. E como que foi a questão da família? Sua avó aceitou de boa, depois conhecendo, casando com a Isadora. Como é que foi isso, esse entendimento? O mundo do rodeio pra mim, quando eu comecei, foi como Família, todo mundo começa, assustado. né? Família assustada, E mas na época você e seu irmão. eu e meu irmão começou junto, né? Até então meu irmão machucou muito e
Parou logo mais cedo. assistiu, parou mais cedo, mas minha mãe nunca aceitou. E eu geralmente, quando eu comecei, só montava escondido. Só escondido. Eu acho que 90% da molecada que começa é assim, né? É assim, 90% dos peão começa escondido. Sempre foi assim. Então minha mãe pegava muito meu pé, você tem que parar com isso aí, arrumar um serviço, daí não dá futuro não. É fora de mão isso aí. Eu falei, não, é meu sonho, é o que eu tenho paixão, então é o que eu quero pra mim, eu vou seguir. E então no começo a mãe ficou meio. Acho que a mãe de todo mundo, a mãe de todo competidor fica, porque é uma profissão que você vai, mas não sabe se você volta. Sim, é uma profissão muito arriscada, então eu acho que toda mãe tá ali, não gosta muito. Às vezes ela fala que gosta, mas no fundo acaba não gostando. Porque minha mãe foi começar a gostar quando eu entrei no Rancho Primavera. Ela foi gostar, porque viu que eu já tava subindo, tava crescendo. crescendo. Já tava evoluindo, né? Então aí ela já ficou, vamos supor, ela tirou um pouco de peso. Sentiu mais uma confiança, né? Tá fazendo a coisa certa. E depois que você andou no Rancho Primavera, que veio as primeiras lesões. Que veio as primeiras lesões. Veio as primeiras lesões, veio a fase ruim também, né? Que comecei a montar nos boi duros, né? Então tem isso também no rodeio, as dificuldades que proporciona, que minha fase do que você monta em boi duro, entendeu? Aí depois começa as lesões, é muito rodeio, então se não tiver um preparamento certinho, se não tiver um preparo, o corpo não aguenta. Até porque o competidor de rodeio em touros, ele é um atleta. Sim. Ele é comparado com um jogador de futebol, com qualquer outro atleta, lutador, porque precisa de um condicionamento físico muito bom. Por mais que você não dispute força com o animal, você precisa de uma técnica, você precisa ter um alongamento, um preparo físico por conta dos movimentos do touro, né? Você tem que ter uma perfeição 100%. Qualquer vacilo ali em cima pode ser fatal. Tem qualquer vacilo, você pode vir a ter uma lesão muito séria, ou até então um pisão que pode te levar a abandonar o rodeio, igual aconteceu comigo. É muito, muito arriscado mesmo. Não é brincadeira tal do rodeio, não. E o que você tem pra falar pra essa molecada que acha que o rodeio é só fazer um vídeo e postar no TikTok porque tá na modinha ser cowboy? Falar pra você. Tem a instrução do profissional. A instrução do profissional não entra não, porque é uma profissão arriscada, né? Você vê aí hoje em dia, eu entro no Instagram aí todo dia, você vê lá o povo postando, peão, obrigado, meu Deus, começando agora mais uma vez, só agradecer, mas aqui no nosso esporte é outra realidade, porque montar em boi é difícil, é perigoso, é arriscado, então corta um outro, um boi te pisa, te machuca e tua família já fica chateada, e já te olha e fala, é isso aí que você quer mesmo pra tua vida? Vai arrumar um emprego. Agora você vai chegar aqui no caixão, e aí, como é que vai ficar? E outra coisa, uma coisa que é bem, bem importante ser dito também, a dificuldade que é pra ir pros rodeios também, né? Tanto financeira quanto de logística de vocês, de movimentar, de transporte. Porque muitos peões, eu imagino que no começo você não tinha carro pra ir sozinho. No começo da minha carreira, viajei muito de carona, viajei muito com o Gilmar, que geralmente tem as companhias de rodeio, né? Então foi uma porta que abriu pra mim. É o Bonfim? O Gilmar Bonfim, lá de Braúna. Velho Bagaço, um abraço, meu parceiro, amigão meu de infância. Gilmar Bonfim, velho Bagaço. Aquele homem também tem uma mão pra fazer boi que sim, não existe, foi, né? Então, aí foi um dos caras que me levou pro rodeio, né, também, né? Me carregou na mão, né? Porque eu ia pro rodeio e como ele era muito cansativo, ele voltava embora, então eu acabava ficando com a boiada lá, né? Dormindo no curral às vezes, já dormi muito no curral, cuidando dos boiados, só pra poder ir no rodeio. Essas é a dificuldade. A vida do rodeio implanta. Fui de carona, sem saber como é que eu ia voltar. Quando eu entrei no Rancho Primavera, eu ia de busão. Chegava lá na rodoviária lá, eu ia pra um lado, eu ia pro outro, meu Deus, onde que é o rodeio? Aí perguntava pros outros, perguntando pros outros, onde que fica o rodeio aqui? Aí tem essa molecada de hoje que acha que é tudo muito fácil. Acho que é tudo muito fácil e acho que é só chegar lá e montar no carro, você peão. Mas não é, é muito complicado. E hoje mesmo assim, ainda pra isso tá fácil, que hoje tem com quem ir, tem um amigo pra te levar. Agora, isso que eu ia falar agora, hoje em dia, inclusive a tecnologia, a internet ajuda muito, né? Ajuda. Porque quando você começou a montar em touro, vamos colocar aí, você tá com 29 há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, vamos colocar aí,
a internet era muito mais restrita do que é hoje. Muito mais. Então hoje em dia você pega no sorteio o boi que você pegou, você corre lá na internet, você tem tudo ali. Já tem tudo. E antigamente, como vocês faziam pra saber o boi que você ia, pra saber como você ia fazer? Antigamente não tinha isso não, né? Antigamente você chegava no rodeio lá, a primeira coisa que você queria fazer é armar sua barraquinha lá, descansar e quando chegava no rodeio lá, você só passava a corda e montava, não tinha essa não. Não tinha saber que era o boi não. Não tinha não. Porque hoje em dia os competidores, eles procuram pesquisar o touro pra ver como é que for, porque tem um posicionamento de corda. Se o touro roda pra um lado, ele coloca a corda um pouco mais pra baixo, como que funciona isso? O touro que roda na mão, a corda vai mais pro lado da mão, pro outro lado. Como que essas técnicas que vocês usam pra aplicar, pra facilitar o desempenho e a montaria? Porque geralmente hoje em dia usamos muito a internet, porque muitos dos bois, até mesmo os bois já conceituosos já, por ser um rodeio muito longo, eles pulam diferente, entendeu? Então aí antes que nós entra na internet para ver como é que aquele boi pulou semana passada, como que tá pulando, realmente, boi dá um pulo e entra pra direita agachando, então aí você tem que pôr a corda meio no fio do lombo, porque você pôr muito para baixo, ele já entrar agachando de uma vez, ele vai tomar você pra frente. Então tem tudo isso. Tudo técnica, né? Tudo tem uma técnica. O posicionamento, o jeito que o boi pula, cada jeito tem uma maneira de se colocar a corda. Cada jeito do boi pular tem uma maneira de você posicionar a tua corda, se posicionar em cima dele, tudo tem uma técnica ali, tudo envolve a técnica. Murilo, um rodeio que marcou a sua vida, um rodeio que você fala assim, não, esse aqui eu vou lembrar de lembrança pro resto da vida. Sei que eu vou levar de lembrança pro resto da minha vida Coroados, quando eu fui campeão. Coroados, vou te falar. Um caso que aconteceu comigo em Coroados. Queria até mandar um abraço para a comissão de Coroados, Ferradura 17, grande presidente Elton Machado, o João, toda a galera do clube Ferradura 17. Eu fui em Coroados, foi o primeiro rodeio que eu fui contratado para trabalhar como comentarista. Eu comecei a comentar uma brincadeira. Bom, você lembra? Eu lembro. Eu comecei a comentar uma brincadeira e o Elton, inclusive um abraço, eu tenho um carinho gigante por ele. Foi um cara que acreditou em mim. E hoje, graças a Deus, e eu tô onde eu tô hoje foi porque ele abriu uma primeira porta. Sim. E foi um cara que acreditou em mim. Eu lembro até hoje, a gente tava montando as artes do rodeio. E eu falei assim, Elton, eu não vou narrar no seu rodeio, não, vou comentar. Deixa eu comentar no seu rodeio. Aí o Joãozinho ainda ficou meio assim, com o rapaz. Aí eu lembro até hoje, com todas as palavras que o Elton falou. Eu falei assim, não, ué, se ele quer comentar, deixa ele comentar, tem que dar uma oportunidade, deixa ele comentar. Ele sabe o que ele tá fazendo. E foi o primeiro rodeio que eu trabalhei contratado, foi Coroados. É um cara que eu tenho um carinho muito grande por ter acreditado em mim. E esse ano tem rodeio lá de novo, hein? Elton, tem que não me leva não, viu? E até então, ouvindo você falar, também foi o primeiro rodeio que eu ganhei na minha carreira, foi lá, onde também veio abrir as portas pra mim. E é do lado de casa ali, né? Pertinho de Curitama ali. Coroados, esse ano tem rodeio lá. E se Deus quiser, estaremos juntos lá. É um rodeio que eu faço questão de fazer. É um rodeio que eu gosto muito, em grandes amigos lá em Coroados. Um rodeio que você queria apagar da sua memória, da sua história. Camapuã. Eu conto ou você conta? Pode contar você, né? Gente, Camapuã foi um rodeio que eu fui comentar esse rodeio lá em Camapuã. Inclusive quem faz o rodeio lá é o Cia Ortiz, um abraço polaco, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, polaco, a Cia Ortiz. Ele que realiza, ele que organiza o rodeio lá no Mato Grosso do Sul. E eu comento bastante rodeios pra companhia. E sempre que eu vou pra lá, eu sempre procuro dar oportunidade pra essa molecada que vem chegando no rodeio agora, pra essa molecada que tá numa boa fase, que esteja acompanhando. E esse foi um rodeio que o Murilinho foi comigo. E na segunda-feira era aniversário do meu pai. Eu ia fazer uma surpresa quando era o aniversário do meu pai. Na semifinal, esse Murilo pegou um touro do... Que boi que foi, Murilo? Você lembra? Foi o Tigreiro da Cia Davi Rezende. Da Cia do Davi, que hoje é do Marcondes. Tá com o Marcondes Maia. Hoje tá com o Marcondes Maia. Foi um touro na semifinal, ele muito bem classificado. Esse touro tacou ele debaixo de uma posição meio desfavorável e o braço saiu fora do lugar. Foi uma situação assim que... por mais que eu tava ali comentando, ele tava ali pra montar, fora disso a gente tem uma grande amizade.
E aquilo eu não sabia se eu ia lá acudir ele na ambulância, se eu voltava a comentar, se eu mandava mensagem pra saber como é que tava. Foi uma situação muito complicada pra nós dois. E foi um rodeio bem turbulento. Tem como colocar aí, Marcelo? Esse vídeo? Tem esse vídeo aí, Murilo? Tem. Tem como colocar aí? Marcelo vai providenciar. Vamos mostrar pra vocês como é que foi. Uma situação meio que desfavorável. Aí, ó. Não, Não é isso aí, não? Não. É desse. Um araçá. É um araçazinho. Mas foi nesse mesmo rodeio, né? Foi nesse mesmo rodeio. Esse aí foi o segundo dia. Foi lá em Camapuã, um rodeio muito bom. E o ano passado eu fui lá de novo. É um rodeio bem... Tem muito grande lá. É um rodeio bem favorito ali na região. E enquanto o Marcelo vai achando ali, inclusive o touro tigre é um touro muito duro, um touro complicadíssimo. Do Davi Rezende, que hoje já com o Marcão Maia. É um touro que fez muita vítima naquele Mato Grosso do Sul, hein? É, aquele boi lá, até conversando com o Lietes lá, que mora lá com o Davi. Ele até falou pra mim, rapaz, Molinho, eu nunca vi ninguém parar nesse boi. Eu acho que a primeira vez é você. Não, eu comentei muito aquele touro. Já comentei muitas apresentações dele. Realmente, eu acho que eu não me lembro de nenhuma parada dele. Aí depois. Quando batia a mão na cumbuca que saía tigreiro, os caras falavam assim, meu Deus do céu. É difícil, complicado de montar. Ainda até depois no rodeio que nós fomos lá em Dauana, montei nele na final. E aqui da Ana. Aqui da Dauana, né? Aqui da Ana. Peguei na final e eu até ganhava o rodeio montando nele. Só que eu tava tão assustado que eu tinha acabado de voltar da lesão do braço. Eu tão assustado na hora que ele deu o primeiro pulo, que quis puxar na terceira rodada pra frente. Eu falei, aí vem na minha cabeça na hora de novo. Eu falei, nossa, vai me machucar de novo. Aí foi quando eu abri de lado e pulei fora pra não machucar. E falando sobre. E aqui da ONU, você me lembrou de um fato que aconteceu, questão de julgamento. O que você acha sobre o julgamento hoje em dia? Na questão dos juízes, da tecnologia, hoje todo mundo assistindo o rodeio de casa, às vezes palpita, às vezes manda mensagem e tal, sobre o julgamento. Eu sei que você já passou por certas situações, se você quiser falar, fica à vontade. Sobre julgamento que você foi favorecido por conta de um julgamento atrasado, digamos assim. O que você acha sobre isso? O que você me fala sobre essa situação que aconteceu? Eu vejo muitas coisas dentro do rodeio, não só quando eu tava montando, mas mesmo hoje fora também, eu assistindo eu vejo. Eu acho que tá faltando do lado mais do profissional deles, né? Tá faltando mais profissionalismo do lado da parte deles, né? Porque então tava nesse rodeio lá de Aquidauana, primeiro dia, tem um touro muito bom, Davi. E aí o boi veio rodar na minha mão, então aí que no primeiro pulo ele deu, acabou enroscando a espora na barrigueira da corda, então aí na hora que ele entrou rodando eu até tirei, porque você sente quando pega. Sim. Então até tirei, já comecei a espolhar pra ele realmente ver que eu não quis pegar por intenção, né? Por intenção. Aí tudo aí, até aí tá tudo bem e tal, acabou o rodeio, fomos pro alojamento, tudo bem. Aí no outro dia eu lá no alojamento e tal, aí todo mundo lá, aí um menino chamou eu lá. Pô, tá vendo isso aqui, ó? Aqui o barulho que tá tendo aqui no grupo aqui, ó, no grupo do rodeio aqui da comissão. Aí um cara, rapaz, nem no rodeio tava, nem no rodeio era. É o famoso baba pião. Famosa beia, né, que eles falam, hein? Começou a apertar a comissão técnica lá, começou a apertar o juiz, apavorar o juiz mesmo. Pô, rapaz, onde já se viu, não tem juiz nesse rodeio não, rapaz. É o cara aí montando no nó aí, ó. Mandou a foto minha lá, encoscado no nó, não tem juiz nesse rodeio não. Engraçado que pega a foto na hora do contato só, né? Mas eu já vi muito de acontecer de peão às vezes não engatar, mas só dar aquela batida, e isso acontece às vezes sem querer. Às vezes acontece pela montaria, pelo movimento, né, Murilo? Pelo movimento acaba pegando mesmo. Hoje 100% de todo peão que monta no mundo inteiro aí, 100% eles acaba pegando. Tem muita gente que é acostumado já com isso, já pega. E você foi desfavorecido nisso por conta de um vídeo. E tem muito juiz, eu concordo plenamente, que juiz não tem que julgar por celular, por tempo cronometrado de vídeo. Concordo plenamente. O que vale é o tempo do juiz de brete. Isso eu concordo, tá? É regra isso do rodeio, regra foi feita para ser cumprida. E o que você acha que você achou dessa situação sua, dele ter te cortado depois,
por conta de um vídeo que aconteceu no dia anterior. O que você achou dessa atitude dele de ter julgado por celular? Mas não fala agora não. Vamos pro intervalo comercial, a gente já volta. Quando o luxo encontra a sofisticação, móveis feitos para transformar seu espaço com design exclusivo e materiais nobres. Peças que combinam tradição e inovação, criadas para quem busca o melhor. Custódio Mobília e Requinte. Elegância e resistência em cada detalhe. Haddad, a marca original do cowboy. Desde 1994. Anos com você. Pra Lana, chapéu de respeito. Welcome to the Cowboys Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta. Cowboys Online. Rodeio pro mundo. Estamos de volta com Conversa de Arena e hoje recebendo Murilo Hernandes, falando tudo sobre o que ele viveu na sua carreira de competidor de rodeio em touros, falando um pouquinho de lesões e um pouquinho do que acontece nos bastidores. Na hora que fomos para o intervalo comercial, Murilo, eu te fiz uma pergunta sobre o que você acha dessa questão dos juízes levar em consideração a opinião de um vídeo de fora, opinião de julgar por celular. O que você me fala sobre isso? Eu achei da parte dele 0% do profissionalismo dele. Ali ele agiu completamente errado, me prejudicou bastante, porque se ele tivesse que me cortar, eu teria que me cortar já no primeiro dia já, como tem no boi. Não esperado na final. Olha quantos dias passou pra ele vir. Você montou tomar atitude. 4 dias? 4 dias ele veio me cortar só na final no mesmo, porque eu já sabia que eu ia no mesmo boi. Então, aí ele lembrou do que o cara tinha falado pra ele no grupo lá atrás. Então aí ele voltou atrás e acabou me prejudicando, cortando eu. Então eu achei muito errado. Foi muito vergonhoso pra ele, da parte dele ter feito aquilo. Você fala que mesmo do fato de ter acontecido, como você mesmo disse, na hora que eu senti, eu tirei e abri pra esporear, pra ele ver que realmente eu tirei, se aconteceu isso, poderia ter cortado antes no ato do fato, né? Que nem eu falo. Ao decorrer ali, que enroscou ali, logo comecei a esporear pra ele ver que realmente que não era intenção minha. Mesmo assim, ele podia ter pegado no replay, chamado replay, cortado eu ali mesmo. Sim, porque não esperado passar. Hoje temos a tecnologia, né, do VAR, do replay, que às vezes, na dúvida, para não prejudicar, o juiz pede o replay, pede a revisão da montaria. E isso acontece de, às vezes, prejudicar, entre aspas, né, porque vai ser julgado o que foi visto, e às vezes ajudar, mas beneficiar o competidor. A gente falou do rodeio de Camapuã, Marcelo achou o vídeo ali, vamos ver como é que foi esse rodeio, que você tanto quer excluir da memória. Roda pra nós, Marcelo. Tava bem posicionado, né? Tava em terceiro, ó. Tava.
Isso foi na semifinal. Foi na semifinal, tava em terceira ali de nota, até tava ali marcado ali, tava em terceira, ainda tinha um rodeio Olha o braço. muito pela frente ainda. Olha, volta pra nós, Marcelo, se você puder. Vamos rever essa montaria. Olha que esse daí é o tigreiro, touro muito duro. Um touro que aplica muita intensidade no giro, no pulo, né, ô Murilo? É um boi que puxa muito pra frente a todo momento, pode ver que minhas pernas toda hora tá E é patinando. um boi bem largo pra você, Sim, né? pode ver que toda hora ele tá tirando minha perna lá. Nesse momento aí, rapaz, olha, o braço chega, sobe. Rapaz, nunca passei por isso na minha vida não, esse dia aí... E o braço Tem, ficou foi. literalmente pendurado. Ficou pendurado, balançando, moço. E o que passou na sua cabeça nesse momento? Acho que enquanto estava de baixo ali, não conseguiu passar nada. Eu tava de baixo ali, eu tava tranquilo. Aí a hora que eu levantei, que eu senti o braço balançar, aí na hora vem na minha cabeça, nossa, o rodeio acabou pra mim agora. Nossa. E é o braço que você monta, não, né? Não, era o braço de estilo. braço de estilo. Aí eu falei, nossa, quebrei meu braço, deve ter moído. Aí eu falei, nossa, acabou o rodeio pra mim agora, tá bem, montando bem. Acabou o rodeio pra mim, não tem jeito de voltar mais. E qual que foi a consequência dessa lesão depois? Chegou no hospital, porque depois foi socorrido com a ambulância que temos hoje, obrigatoriamente, tem que ter ambulância no evento. E você foi socorrido, e qual que foi o diagnóstico no hospital dessa lesão? Até então na ambulância lá na hora, eu tentei querer pôr no lugar pra voltar na final, mas aí eu vi que a socorrista do corpo de bombeiro não conseguiu pôr. Falei, não mexe mais não, porque senão vai acabar... Tem a imagem da lesão, Marcelo? Tem? Não tem? Vai acabar estrufiando tudo, então vamos correr pro hospital que é melhor. E daí chegando lá, foi até dificultoso mesmo pra pôr no lugar. Tive que tomar muita morfina, né? Caramba. Tá doendo pra caramba. E ainda eles tentaram pôr 3 vezes no lugar. Meu Deus. Três E a vezes. dor já de estar fora do Nossa. lugar e de estar movimentando, deve ser É insuportável. imensa, rapaz, não aguentava. Eu vi até estrela. Mas conseguiu colocar no lugar no hospital, e depois, como que foi a sua recuperação nessa situação? Nesse caso, dessa lesão no braço. Como que foi a recuperação? Foi demorada? Foi mais tranquila? Quanto tempo você voltou a montar? E depois desse acontecido, dessa lesão minha, eu demorei 3 meses pra se recuperar. Ainda até achei que não ia dar pra montar na Buritama, né? Que era já perto. Você voltou a montar lá, né? Voltei a montar lá no rodeio. Aí falei, nossa, vai dar pra montar no rodeio da minha cidade, rapaz. Que é um rodeio muito conceituoso, né? Um rodeio muito grande lá, né? O rodeio de Todo mundo tem Camapuã foi em vontade. maio, né? Se não me engano, foi em maio. Aí eu falei, o rodeio lá é muito grande, né? Todo mundo tem vontade de montar lá. E eu também sempre me dediquei pra estar ali, né? Entre os melhores, né? Então, rapaz, não posso ficar fora desse rodeio. E aí fiz uma forcinha ainda, fiz as fisioterapia certinho, pra mim voltar mais rápido e conseguir ainda voltar e montar ainda. Vamos assistir um pouquinho, vamos ver um pouquinho as apresentações, o Murilo na sua melhor fase. Roda na tela pra nós, Marcelo. Oriente. Aí, já recebendo o prêmio. Você chegou a ganhar muito título de campeão, entrar em bastante final, Murilo? Esse touro esmilinguido é um touro muito duro, tipo de Herculândia. Sim, esse touro exclusivo até, esse rodeio eu ganhava campeão. É a segunda etapa minha no Rancho Primavera. E eu peguei esse boi aí, tava até invicto. Quem até tinha montado ele uma semana antes era o João lá que morava em Araçatuba. Eu tinha desmaiado ele até uma semana antes. Aí os caras pegou e... os caras tava tudo assim... O cara peãozão mais velho, né? Fala, esse molequinho aí não vai virar nada não, tá? Aí quando eles viram montando esse boi, eles deu uma assustada. E na hora que você pegou esse boi no sorteio, que você viu lá o Murilo Hernandes no esmilinguido tipo de Herculândia, deu aquele frio na barriga, você pensou, rapaz, treino numa barca furada. Ou se você, não, tô tranquilo, tô preparado, eu vou pra cima. Não, tava tranquilo, tava montando bem, né? Moleque novo, tava na fase, voando. Então eu ainda até tava o Thiagão comigo que filma lá, ele tava ajeitando tudo pra passar a corda, mandei de corda mesmo, bola mesmo, com força mesmo, ele até falou, rapaz, você vai morrer, hein? Falei, não, hoje ele mata, eu aí, para. Esse daí foi na sua cidade, né, Buritama? Essa aí foi na linha direta. E que parada, hein? Volta pra nós, Marcelo, se for possível. Olha que touro duro, que parada. E até então, Rei, que eu montei nesse boi 3 vezes. Já conhecia o touro. Já conhecia. Olha que essa voltada que você deu de esticar o braço e voltar embaixo da luva encaixadinha é muito difícil esse movimento, né? Muito difícil, geralmente fazer isso é na hora do susto mesmo.
Aí no susto eu peguei ele e eu peguei e falei, agora eu vou continuar a montaria. Mais uma de CRP. CRP TV, as imagens. Daí foi, se eu não me lembro, foi Oswaldo Cruz. Não, foi Lucélia, o Mutante. Mutante da... Como é que é o nome que é a boiada? Aí esse aí foi Camapuã. Camapuã. Olha, e você sempre foi bem movimentado da cintura pra cima, né? E esse movimento é importante pra neutralizar, pra não disputar a força com o touro, né, Murilo? Sim, sempre trabalhei bem sobre equilíbrio, né? Que é um dos fatos mais importantes dentro do... Esse aí foi Cidrolândia? Foi Camapuã também. Camapuã também. E aí, dessas montarias, algo bem particular de todas essas montarias. Sempre a sua perna vai perdendo contato, né? Vai perdendo a aderência e vai te jogando nas laterais. E isso entra o uso das esporas. Porém, quando se pega um touro mais largo, as esporas ficam mais difíceis pra você usar, né? Olha lá como vai subindo a perna, até vai então, perdendo contato. Ali subiu de esporear mesmo. Ali subiu. Mas você viu que até então, na hora que ele deu o primeiro pulo, as pernas patinou. Então aí quando ela patinou, eu já vim sortando. Aí eu sortei a perna pra pegar o boi na roda, então ela começou a bater sozinha. Foi quando eu já aproveitei o embalo e comecei a esporear. Mais uma de Buritama. Eu montei nesse boi 2 vezes na Buritama. Linha direta. 2 vezes. Olha essa voltada de novo. Essa voltada foi pra... Essa foi ano passado agora. Ano passado. E aí a gente vê que você teve uma boa fase montando, né? Você teve uma boa fase. Infelizmente veio as lesões. Aí começou a vir as lesões, né? É uma fase muito sofrida para todos os peão. E eu sei que é difícil, essa pergunta eu vou te fazer agora, mas para deixar claro pro pessoal de casa. A decisão de você parar de montar em touro, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dessa última lesão sua, que inclusive eu quero entrar bem detalhado nesse assunto com você. Essa decisão de você parar de montar em touros, foi difícil? Rick Hernandes, falar pra você, foi uma decisão muito difícil sim, porque foi uma decisão que é muita paixão, eu fazia tudo isso por amor, né? Não era só por status, que nem muita gente hoje em dia vai lá, só quer montar pra poder fazer status, pra entrar na mídia, entendeu? Então a decisão pra mim foi muito difícil. Eu até me imagino hoje, quando eu saio assim, vou pra algum rodeio, quanto mesmo tô assistindo, me corta o coração. Eu tá ali assistindo, vendo, falar, rapaz, não poder mais. Não vou poder mais estar ali. Tanto ama, né? Queria tanto estar ali, às vezes o moleque vai treinar, eu fico olhando, eu vou até embora. Porque me dói muito, né, dessa parte. De não querer aceitar, né? Mas graças a Deus eu orei bastante, pedi bastante pra Deus pra tirar isso de mim, né? Do meu coração. Esse amor por montaria, né? E agora tô conseguindo mais tranquilo seguir minha vida. Sobre a evolução que teve o rodeio hoje, Murilo, você teve aí seus 10, 12 anos de carreira, você pegou uma fase até que de uma transição muito grande, tanto tecnológica quanto regulamentar do rodeio. Como que hoje, com a sua aposentadoria do rodeio, como que você vê essa mudança, essa evolução que teve o rodeio, tanto tecnicamente falando, quanto na parte de tecnologia, de internet, de mídia? Hoje o rodeio é muito mais visto. Como você disse, às vezes você assiste o rodeio de casa. Inclusive eu estava num rodeio agora, no final do ano, enquanto estava internado, a gente se falou, e aí você assistindo um rodeio lá do hospital. Como que você vê essa mudança que teve, essa tecnologia e a regulamentação que tem o rodeio hoje? Hoje a tecnologia levou o rodeio numa altura muito grande. Hoje você tem os VAR lá que importa para ver tudo que aconteceu na sua montaria. Às vezes te prejudica, mas às vezes também ajuda muito, como eu vi, ajudar muita gente que geralmente no cronômetro do juiz não deu, mas só que pelo VAR deu, então muitas das vezes acaba ajudando, mas também Sim. prejudica também. Então hoje a tecnologia veio para inovar muito o rodeio, veio para ajudar muito, mas também às vezes atrapalha um pouco. E essa regulamentação, questão de regras, essa mudança tão precisa de regras que temos aí todos os anos pela confederação, pelos campeonatos, como que você vê essa aperfeiçoamento do rodeio hoje?
Ah, eu vejo assim no meu olhar que a regra tinha que ser um pouco mais rígida pelos juízes, né? Ali no break ali, Um né? pouco mais comprida, Um você pouco fala. mais comprida, porque tá faltando um pouco mais de Pulso firme, seria? de firmeza ali pelos juízes ali, pegar mais no pé dos peão, porque Você já teve algum problema em questão de desavença com o juiz ou tropeiro? graças a Deus eu nunca tive, porque sempre Discussão, briga, nada, Não. nunca teve nenhuma briga. sempre fui um peão, nunca enrolei no brete, né? Nunca demorei, nunca precisei dar algum motivo, entendeu? Sempre só passei a corda ali e me tortei pra fora. Um fato engraçado que você viveu no rodeio que você vai lembrar pro resto da vida. Um fato engraçado é. Não, pelo amor de Deus, não me fala de Bruninho não, hein? Não tem jeito dele. Um fato engraçado foi o Bruninho, rapaz. Mas em Camapuã lá, rapaz, você é o homem que dá trabalho dentro do. Gente, aquele Bruninho, pra quem não conhece, a gente tá falando do Bruno Henrique, competidor de rodeio em touros, montou muito tempo na CR, inclusive foi papai agora, parabéns Bruno, parabéns Bia, ao Theo, tem um carinho enorme por vocês, uma paixão enorme pelo Theo, e foi papai agora, e aquele Bruno, 3 horas da manhã, cantando Zezé, gente, juntou o Bruno e essa peça aqui, cantando Zezé de Camargo, 3h30 da manhã, aonde a gente tava dormindo, a gente tava dormindo no mesmo quarto. Eu não sabia se eu batia, se eu xingava, se eu começava a cantar com eles, porque, gente, não tem base. É aí onde que entra, né? Que muitas das vezes as pessoas tá lá fora, né? Fala, peão não presta, peão é isso, peão quando cabodeia faz aquilo, vai pro rodeio, vai pra farra, né? Tava dormindo. Mas tava tudo ali, divertindo. Nós tava na casa. Na casa lá. Acabou o rodeio, nem no show. Ficamos, fomos embora. Aí daqui a pouco me chega o Bruno. Chega o Bruninho lá, bebo. Aí comecei a cantar um Zezé pra ele lá e ele não deixava eu dormir mais, mano. Gente, você não tá entendendo a gravidade, o nível de cantar Zezé 3h30 da manhã. O Bruno olhava pra Bia, eu lembro, o Bruno olhava pra Bia, meu amor, essa é a minha declaração de amor pra você. Essa é pra você, não, para, essa é pra É você. declaração, rapaz. Aí, Bruninho, que deu trabalho, hein? Mas é um cara gigante, Bacana. tem um coração gigante, um abraço de Bruninho, um Tudo beijo, bom, hein? Bia, um beijo pro Theo. Eu preciso aí dar um beijinho nesse moleque, tô com saudade do Theo já. Um fato que marcou a sua carreira negativamente, sem ser as lesões. Fora as lesões, um rodeio que marcou a sua vida e você queria tirar da ideia, não pela lesão, mas por algum outro fato que aconteceu com você que te magoou. Em Aracanguá, né? Quando eu montei lá. Acabei ganhando vice-campeão lá, mas acabei não recebendo a premiação. Aí foi uma época difícil, né? E é um assunto bem interessante de se falar. Essa questão de premiação, de valorização. Foi a única vez que você não recebeu premiação? Foi a única vez. E o que você acha dessa valorização que está tendo no rodeio hoje pros competidores? Em questão de direito trabalhista, alojamento, alimentação, premiação. O Assim, que você acha disso como a forma que tá hoje? a forma que tá hoje, eu acho que mesmo assim tinha que valorizar mais um pouco os peão, né? Que arrisca a vida aí, anda quilômetros e quilômetros, deixa a família aí, vai ir atrás de sonho, vai atrás de dar o melhor, põe o pão de cada dia em cima da mesa. Arrisca muito, né, Rick? Então eu acho que tinha que valorizar mais na parte da questão do dinheiro, né? Nós fala, Da premiação. Né? Da premiação, tem que valorizar mais, que hoje em dia no Brasil é muito pouco, né? Hoje em dia você vai num rodeio, é 10 mil reais você ganha. Pode dividir. Aí você tem a livra. A livra lá geralmente você tira 2, e aí já fica 8. Aí geralmente você pega um rodeio que nem nós, vai lá pro Mato Grosso, ou pro Espírito Santo, que é 1000 quilômetros. Já vai gastar aí 2 mil de Despesa. despesa. Já cai pra 6. Você vem embora, Você chega em você casa, tem que fazer uma compra pra tua família, Tem que porque dar você um- precisa comer. tem que dar um rolezinho com a Tem que- nega véia. Já cai pra 3. E aí, o que você ganhou? Fala pra mim. Ficou praticamente tudo na estrada. Ficou tudo na estrada. Aí você vai começar a semana que vem. Isso, você tá falando de um rodeio de 10 mil reais. 10 mil reais, tô E falando. hoje, fora os campeonatos, hoje é um rodeio difícil de se ver. Difícil. E outra. Isso Não é um rodeio comum que dá 10 mil reais não, pro campeão. é a maioria dos rodeios. Eu já era. Não é um rodeio comum que, não é um rodeio. que paga 10 mil reais pro campeão. Não,
E a maioria deles é 10 mil. E outra, aí como que você vai chegar semana que vem pra ir no rodeio de novo? Com que dinheiro? Você vai ter que arrancar dinheiro do bolso de novo. Então essa valorização, na sua opinião, teria que melhorar ainda Muito. mais a questão financeira de premiação. Muito demais, tem que melhorar bastante. Eu lembro que antigamente dava muito carro, muita caminhonete. Tava. Eu lembro de rodeio de caminhonete ali na sua região, ali mesmo, Monções. Um carro de premiação, era um rodeio muito bom antigamente. Teve muitos rodeios muito bons na sua região ali, né? O que eu penso aqui, e vou falar, é o que eu penso, é uma opinião minha. Até eu acho que vai dar uma polêmica aí, mas muito disso acontece às vezes, porque é o que eu penso, é um pouco também por causa desses campeonatos que veio, né? Porque campeonato você tá lá, vamos supor, a prefeitura contrata aquele campeonato. Campeonato tal. Ah, mas vamos dar uma caminhonete. Aí o cara fala, não, 10 mil tá bom. Ele dando a caminhonete aos 10 mil, os peão vai ter que montar do mesmo jeito, porque os peão já é do campeonato. Entendi. Você entendeu? Então, se fosse os 10 mil ali, Ou a caminhonete, de qualquer jeito ele vai ter que montar. A caminhonete é 100 mil, vamos falar. Mas não, vamos dar 10 mil, porque sabe que os caras vão ter que montar do mesmo jeito, você Entendi. entendeu? Então, se você pegar aí, você foi em 100 rodeio aí, todos eles, a maioria 10 mil. Tem rodeio que eu já fui aí, não vou falar porque 5 mil real o primeiro. O que você vai fazer com 5 mil? Eu já vi rodeio dar 10 mil reais pra dividir entre os 5. Eu já vi rodeio de 7. Então é uma situação difícil a questão de valorização, Muito né? difícil a questão de valorização pra nós aqui no Brasil. Lá pros Estados Unidos é outro nível. Ô Murilo, vamos entrar num fato agora mais recente da sua vida, da sua carreira, que eu, como admirador seu, que hoje temos uma amizade muito legal fora do rodeio, viajamos muito junto. Aconteceu um fato com você em novembro, né? Em novembro, que eu particularmente não vejo como um acidente, eu vejo como um milagre. Pra quem não acredita em milagre, gente, esse cara foi desenganado dos médicos várias vezes pelo acidente que ele teve, pelo fato que ele teve num treino, Competição. né? Uma competição no bolão? Não, competição que tem sempre dos jovens touros lá e aí eu sempre montei pro Cacau lá pra eles pôr os bois dele pra competir lá, e até então conversando com ele, nós combinamos de montar no sábado esses bois. Aí até então não deu certo, e eu tinha um casamento pra ir, aí combinei que até pra ir no domingo, aí foi onde que aconteceu a fatalidade comigo lá. Vamos mostrar um pouquinho do que aconteceu. Marcelo, você tem no jeito, vamos mostrar o que aconteceu pra gente explicar como é que foi isso daí. Ali, já vê que é um touro bem errado, né? Já é um touro duro de montar, Murilo. Ah, esse boi aí já é um boi já vem numa ordem crescente muito grande, é um boi que já tava indo pros E ali, rodeios, né? ele já sai bem pesado, né? Ó. Sim, um boi muito forte, puxa bem pra frente. E até então ele... E nesse momento, o que aconteceu ali? Pra explicar pro pessoal de casa, pra gente entrar no detalhe. Ele bate. Primeiro eu percebo que ele deu uma pancada na sua cabeça, um capacete, né? Ele deu um pulo assim, já entrou rodando pra esquerda e deu aquela cortada que nós fala seca, né? Na gira do rodeio. Até então puxando eu pra frente. Aí foi quando ele me deu um totozinho, e aí eu caí embaixo dele. Aí na outra rodada ele já veio pisando na minha cabeça. Aí eu vinha desmaiar, né? Aí não tinha como fazer mais nada, não tinha reação nenhuma. Essa pancada na cabeça não chegou a dar lesão. Não, chegou a desmaiar, nem... Só desmaiou. Não, nem desmaiei. Não desmaiou. Ele só me tacou pro chão. E ali, Mas, naquele momento que ele bateu na sua cabeça, que você ficou parado, foi por questão do equilíbrio pra voltar, né? aí eu fui tentando sair dele ali pra ele não jogar eu embaixo, né? Aí mesmo assim ele conseguiu jogar eu pra baixo. Aí foi onde que ele veio com o pé novamente e pisou na minha cabeça. Aí eu desmaiei. Aí logo em seguida ele veio com o pé de novo e pisou no meio da minha barriga. Foi aonde tem aquele movimento que a gente vê que você dá até uma torcida. Sim, deu uma saída do chão, né? E deixando claramente o pessoal de casa, o que levou esse pisão? Qual que foi o diagnóstico que você teve dessa lesão? Você foi socorrido para Andeara, né? Aí, Como que foi após isso? Aí após isso, logo em seguida na arena me abanaram, eu acordei, né? Acordei, aí já todo mundo apavorado, né? Porque eles achavam que era a cabeça que
tinha vindo Sim, pela primeira pancada. pela pancada, né? Achou que tinha machucado a cabeça, mas realmente não era tanta cabeça que afetou. Foi mais o estômago, né? Entendi. Que rompeu 2 vezes a artéria do coração e furou o intestino. Então aí seguimos pra Andeara. Até então só reclamava de dor. E até cheguei no hospital lá reclamando de dor. Aí eles pegou e me deu um Dramol na veia lá e Tá tudo bem, obrigado. tá tudo bem, não, já passa, é só uma dor só. E aí minha esposa vendo eu ficar branco lá, tá morrendo. Eles, não, é só uma dorzinha, já passa. E até que ela deu um pé de guerra lá e aí colocaram na A SAMU. tal da Isadora não é macio de mexer, não. Não, a baixinha é brava, pai. Aí você foi transferido pra onde? Aí de lá eu fui transferido pra Votuporanga. E até então, cheguei em Votuporanga com a minha pressão 5x5, moço. Quase parando. Já tava praticamente morto. O médico falou, a pressão a pressão dele já tá se encontrando, né? Que eles falam, né? Que tá agonizado já também, que é uma fase antes da morte, ele fala. Você chegando em Votuporanga, tendo esse diagnóstico, com a pressão se igualando lá embaixo. Sim. Depois de fazer os exames, qual que foi a sua situação médica por conta desse pisão? O médico só olhou pra minha esposa lá e minha sogra até então fez a pergunta pra ele, quantos por cento você dá de vida pra ele? Aí... A pergunta tão difícil, né? Aí só olhou pra minha sogra e falou pra ela, realmente tá muito feio ali, não sei o que dá pra fazer, não dou 100% de vida pra ele não, daí é só Deus na vida dele. E quantas cirurgias você foi submetido? Dentro de 3 dias eu fiz 6 cirurgias. Tudo pra reconstruir o intestino. Reconstruir o intestino e ajeitar as 2 veias que tinham rompido a artéria do coração. Então se demorasse um pouquinho mais pra ser socorrido, talvez você não estaria aqui. Demora mais 15 minutos, já tava morto, não tava nem aqui. Depois disso, foi diagnosticado a lesão no intestino, você se submeteu a 6 cirurgias. Como que foi pra você, depois que você acordou, lembrar, passar o que aconteceu, ver o que aconteceu e a situação que você tava? Quando acordei eu não lembrava de nada, né? Não lembrava de nada, não lembrava de onde que eu tava, não lembrava realmente nem quem que era minha mulher, na verdade. Você vê como é que foi tão grave, porque também eu fiquei entubado muito dia, né? Então eu acabo aí perdendo muita memória. Então eu só fui voltar a memória depois de 5 dias que eu fui pro quarto ainda, que aí eu sentei com a minha esposa um dia lá na varanda para almoçar e acabei perguntando pra ela, agora fala pra mim o que aconteceu, que eu não sei o que tá acontecendo. Aí ela te explicou qual que foi aí que ela veio me explicar, não, você montou no boi lá, caiu por baixo do boi, o boi te pisou, veio acontecer isso e aquilo. E isso foi o que te levou a parar de montar em touro. Inclusive você trouxe até a camisa que você tava, né? Sim, Mesmo com o colete, ela chegou a rasgar. Sim, mesmo com o colete ela chegou a rasgar e aí eu vim a parar de montar por opção minha mesmo, sabe? Pedi bastante pra Deus, pra agradecer a ele pelo propósito que ele tem pra mim, eu creio, né? Que... eu vendo isso de fora, Murilo, pelas suas lesões, pelo que a gente acompanha aí, pela nossa amizade, pelas lesões, eu acho que foi Deus faz as coisas certas no momento certo. Eu acho que ele foi te avisando. A lesão do braço, a lesão da cabeça, depois essa lesão que... Porque se você parar pra pensar, foi uma sequência de gravidades grande. Primeiro foi o braço, saiu fora do lugar, voltou, tal, 2 vezes, tá de volta. Depois bateu a cabeça, ficou mais ou menos. Aí o pisão da barriga foi o que falou assim, não, ou você entende o sinal que eu tô te dando, ou vai ser de arrasta pra cima. Eu vejo isso como um milagre, porque até que você me falou, quando a gente tava vindo pra cá, o médico virou pra sua esposa e falou assim, o que eu podia fazer eu fiz, mas agora é só Deus. Realmente o médico, no domingo que eu tinha feito as outras cirurgias, aí ele falou assim pra minha esposa, tô fechando ele, que a barriga tava aberta ainda, né? Que fiquei 2 dias com a barriga aberta. Estamos fechando ele, não tem mais nada pra fazer. O que nós fez, nós já fizemos, o que podia fazer por ele já foi feito. Daqui pra frente agora, se ele quiser acordar, é só ele e Deus.
Só Deus na vida dele mesmo. E aí a gente vê o poder de Deus na vida das pessoas. Deus tem um propósito muito grande na sua vida, por isso que eu falo, você é um exemplo, um verdadeiro milagre. Murilo, muito obrigado por participar desse Conversa de Arena, muito obrigado por aceitar o meu convite, falar um pouquinho da sua história e mostrar para as pessoas que realmente Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus realmente tem um milagre na vida de cada um. Fica para todo mundo como uma forma de expressar, né, e fortalecer a fé de todos, que acho que todo mundo quer ter um milagre na vida, né? Acho que todo mundo passa por um processo igual o meu e todo mundo quer receber o milagre. E hoje vendo esse milagre, vendo o que aconteceu com você, eu acho que as pessoas próximas aprendem a ter um pouquinho mais de fé. Murilo, vou te deixar uma lembrança aqui que a gente entrega para todos os convidados da Vifran Presentes, canecas personalizadas. Você quer presentear com autenticidade, exclusividade, Vifran Presentes, tá bom? Procura nas redes sociais aí, Vifran Presentes, e conheça todos os produtos. Então, presente do nosso programa para você. Eu que agradeço, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Se você quiser deixar algum recado, mandar um abraço, algum beijo, fica à vontade. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo e do Conversa de Arena, né, pelo convite, e por você também. Um abraço maravilhoso, a honra de estar aqui, poder participar com você, pelo convite. Agradecer a minha família que desde quando eu comecei, desde agora, esteve sempre junto comigo, não mediu esforço para nada, sempre esteve ali. Também minha esposa, né, que desde o primeiro momento até o... Foi muito parceira. Foi muito parceira, foi mulher de verdade mesmo. Eu falei muito com ela pra ter notícias de você quando tá desacordada, ela foi muito parceira. E agradecer a todos que oraram por mim, inclusive você, né, que sempre tava lá perguntando como é que ele tá, como é que tá reagindo. E foi muito bom pra mim, a oração de todos me ajudou bastante. E eu agradeço a Deus por tudo. Obrigado, Murilo. Sempre agradeço a Deus por tudo. E você que ainda não segue nosso canal, já se inscreve no nosso canal, acompanha a gente nas redes sociais, @Conversa de Arena, você fica por dentro de tudo. Instagram e TikTok tem tudo para você ficar por dentro. Temos os nossos recadinhos, não saia daí, nossos recadinhos, e assim a gente vai encerrando. Fiquem com todos com Deus, um beijo no coração de cada um e até o próximo programa. Já imaginou você começar a temporada 2025 com um chapéu de elegância? Chapéus de respeito é Chapéus pra Lana. Chapéus pra Lana você encontra nas melhores lojas country de todo o Brasil. Chapéus pra Lana, um chapéu de respeito. Acompanhe as nossas redes sociais e conheça a nova coleção 2025. Uma coleção magnífica que veio pra ficar. Chapéus pra Lana, um chapéu de respeito. Pra Lana, chapéu de respeito. Bianchi Colchoaria, você que quer um colchão confortável, de durabilidade e exclusividade, colchões e camas personalizadas. Bianchi Colchoaria, acesse as nossas redes sociais, conheçam os nossos produtos e adquiram. Bianchi Colchoaria, conforto e durabilidade. E já começamos a temporada 2025 dos grandes rodeios. E para você ir com estilo e elegância, somente Haddad Country. Haddad Country você encontra nas melhores lojas country de todo o país. Haddad Country, 30 anos de história, 30 anos vestindo com elegância e qualidade. Quer ir bem vestido pro rodeio? Haddad Country. Com você. Quando o luxo encontra sofisticação, móveis feitos para transformar seu espaço com design exclusivo e materiais nobres. Peças que combinam tradição e inovação, criadas para quem busca o melhor. Custódio Mobília e Requinte. Elegância e resistência em cada detalhe. Haddad, a marca original do cowboy, desde 1994.
anos com você. Pra Lana, chapéu de respeito. Welcome to the Cowboys Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta.